Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui reunidos mais uma vez para o aprendizado do Evangelho, para esse processo de iluminação do espírito imortal, tão necessário nos dias atuais. Essa mensagem, levantemo-nos, ela está descrita, uma das lições de Emmanuel nessa obra, Caminho, Verdade e Vida. Levantemo-nos. Nós veremos um pouquinho dessa lição, ela é curta, mas bem expressiva. Bom, antes de entrar na lição propriamente dita, uma coisa a gente verifica em todo postulado espírita da doutrina: a coerência, o modo inteligível a qual se apresenta cada lição. É importante destacarmos. Portanto, mesmo por curiosidade ou por interesse, é necessário a gente fixar uma lição, mas ver também o que adequa àquela lição nas anteriores e na posterior. Por exemplo, essa lição, levantemos, já está na lição 84 dessa obra. Quando você vai na lição 83, né, a lição é aflições. Olha que interessante. Nessa lição Aflições, retrata uma epístola do apóstolo Paulo, Simão Pedro, perdão. E diz ele: alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições do Cristo. Nós já pensamos nisso? Quando você está passando uma aflição, uma dificuldade, por vezes nos escapa esse entendimento. Que aquela aflição, aquela dificuldade, é uma maneira espiritual de participar das aflições do Cristo. E às vezes a gente não percebe isso. Por isso que Jesus disse: no mundo tereis aflições. Eu também tive, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E o interessante é que ele diz que venceu o mundo e não venceu no mundo, nos tirando as questões do orgulho, da vaidade, do interesse pessoal. Levantemo-nos. Essas aflições, elas nos vêm. Quando vamos lembrando as nossas aflições, e porventura as que estamos vivendo na atualidade, no presente, temos que reconhecer isso. Ou nós nos levantemos para as aflições, ou essas aflições têm um caráter de nos levantar espiritualmente. Então, eu fico impressionado com a capacidade que Emmanuel tem de extrair de uma pequena fala do Cristo tanta profundidade, tanto ensino espiritual, com uma simplicidade, uma profundidade tão impressionante. Isso nos deve instigar a buscar as obras de Emmanuel na coleção Fonte Viva Espíritas, nas quais nós devemos debruçar um pouco mais, pois estou falando de 1.300 lições em obras como Fonte Viva, Vinha de Luz, Ceifa de Luz, Pão Nosso, Palavras de Vida Eterna, Fonte Viva e Caminho, Verdade e Vida. Preciosidades que nos consolam, nos amparam e nos reerguem para as lutas cotidianas. Aí é claro, quando Emmanuel traz aqui uma citação por João, no capítulo 14, 31, essa frase levantai-vos, vamos-nos daqui, ela é dita e colocada no último versículo do capítulo 14 de João. Aí eu fui entender um pouco desse capítulo todo. É claro que aí você tem que buscar os textos evangélicos. Eu lembro certa vez de alguns divulgadores da doutrina falaram: espírita tem que conhecer a Bíblia. Sabia? Vocês sabiam disso, gente? É verdade.
que espírita tem que conhecer o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Tem que conhecer as cartas de Paulo. Você está assim, não, mas é muita coisa, né, Alexandre? É muita coisa. Nós temos uma eternidade, mas é melhor começar agora, que já estamos nessa posição. Porque como começa, por exemplo, o capítulo 14? Para sinalizar e finalizar, levantai-vos, vamos-nos daqui. Ele começa com o que a gente conhece. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Credes também em mim. Na casa do meu pai há várias moradas. Vou preparar-vos lugar. Então, creia em Cristo, creia em Jesus. Esse processo, ele finalizando esse capítulo falando, levantai-vos, vamos-nos daqui. É claro que ele quer nos levar para um lugar muito melhor, para uma ascensão espiritual. E orbes condizente a essa ascensão espiritual. Porque nós não somos eternamente moradores da terra, muito menos de Uberlândia. Nós somos espíritos imortais. Estamos ascendendo para as várias moradas da casa do Pai. Percebe? E às vezes a gente apega tanto as questões que nós temos aqui. Difícil desvencilhar disso às vezes, não é? Agora o que é interessante, quando ele falou isso, essas palavras que está aqui, levantai-vos, vamos-nos daqui, ele estava ali, Getsêmani, Monte das Oliveiras. Essa fala ocorreu um pouco antes dele ser aprisionado, traído por Judas. Que ele já sabia que ocorreria. Ele já estava a par da traição de Judas. E ele então cita isso. Só que é interessante aqui. Levantai-vos, levantemo-nos. O que nos remete essa colocação de Jesus? Sempre conosco. Quando estamos reerguendo de uma situação conflitiva, seja uma separação, uma doença, uma aflição da parte da afetividade, a questão financeira, qualquer que sejam as nossas vicissitudes, esse levantar sempre está presente o Cristo nas nossas vidas. Porque ele diz, levantemo-nos, dá a significação que ele também estava se levantando nós. Então, gente, será que a gente entende esse processo quando a gente vem na casa espírita? Vocês já pensaram, por exemplo, por essa ótica? Eu vou na casa espírita. Fazer o quê? Levantar. Com quem? Não acontece com a gente, invariavelmente? Você chega aqui, cabisbaixo, quase rastejando. Igual eu já cheguei múltiplas vezes na minha vida. E ele me ergue. Vem uma palestra, vem um passe, vem uma energia, uma água frutificada, uma assistência que nos inspira a algo maior. Não acontece isso? Sempre. É um processo. Agora a gente levanta para encarar de frente as questões da vida. Por isso que muitos que se entendem como doente da alma e está sempre caindo, sempre sujeito a estar, como se diz, né? A parábola do Jardim do Éden, como uma cobra rastejante. A proposta do Cristo é nos levantar. E é por isso que a gente vem aqui se preparar. Um atleta se prepara para uma Olimpíada. Às vezes a Olimpíada daqui 4 anos. Ele começa a preparação quando? Agora. Para daqui 4 anos. Você sabe o que vai te acontecer na sua vida daqui 4 anos? Ah, não sei não. Não sabe. Nem amanhã. Mas você já está preparando. Ah, É essa a realidade. Você já está preparando. O Chico foi assim. Se preparou. Para ter aquele desencarne dele. Chamou
um barbeiro para fazer a barba, tomou seu cafezinho, colocou seu terno, deitou e foi. Aí, em espírito, quem que estava lá levantando o Chico de lá? Jesus. Jesus estava esperando ele. Percebe? E nós, trabalhadores da última hora, gente, nós temos um propósito desse reerguimento, desse se levantar nesse momento crítico da Terra, da transição. Quando a gente vai lá, obreiros do Senhor, último item do capítulo 20, trabalhadores da última hora, vocês lembram? Lá está descrito assim: aqueles que não recuarem diante das suas tarefas, é que o Senhor irá confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Nos preparando, nos levantando aqui com Jesus para o porvir. Então você já prepara a próxima reencarnação. O que virá para nós? Nos preparando, nos levantando, o espírito imortal, nos dando sustentação, energia, essa potencialidade da alma, a vontade. Percebe? No Cristo Consolador, no capítulo 6, a gente vê isso claramente, né? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele foi muito claro com essas palavras. Vinde a mim. Vem, eu te levantarei, eu vou te aliviar. O fardo ficará mais leve. Mas qual que é o fardo? Qual que é o jugo? É a caridade, é o bem. Que se faz para o trem e se faz para si mesmo. Não percebemos que nós fazemos esse bem para nós, aliviando o nosso fardo quando a gente vem numa casa espírita? Não é um rótulo, não é um ritual, não é algo místico, é uma realidade existencial. Quando a gente propõe a fazer o bem para a gente aqui na casa espírita, o fardo fica mais leve. A gente sente isso através da assistência espiritual. E é isso que é interessante, a gente sentir, perceber tudo isso. Esse é o levantar. Então Jesus coloca uma condição à sua assistência. Levanto você, mas tem uma condição. Essa condição é a observação da lei que ele ensina. Então não é só levantar para as nossas questões, é nos levantarmos para assistir, para a prática do bem, para triplicar isso na Terra nos dias atuais, em que o mal ainda predomina, com a dificuldade de todas que estamos passando. Mas esse é o processo. E ele disse isso lá no capítulo 6 do Evangelho Espírito de Verdade. Aqueles que carregam seus fardos, cada um que carrega, mas assistem os vossos irmãos, estes são os meus bem-amados. Percebe? A compensação do eu com o meu fardo, nossa, meu trabalho, minha falta de tempo, minha dificuldade, minhas crises, minhas aflições. A gente munir de potência, de condição ainda, assim, assistir o irmão. Esse eu levantemos. Porque é o que ele fazia. E é o que a gente vai ver aqui na lição. Porque nós estamos vivendo num mundo que está todo mundo olhando só para si. Nunca se olhou tanto para si. E esqueceu do outro. Isso mesmo dentro de casa. No grupo familiar. Ou dentro da casa espírita. Então Jesus veio com essa proposta, falando isso, crede em Deus. Mas crede também em mim. Vou preparar-lhes um lugar. Na casa do meu pai há várias moradas. Quem não quer morar, por exemplo, num mundo igual, num orbe igual Júpiter, que nós sabemos já ser um orbe, né, para lá de evoluído. Quem não gostaria? Ou você vai querer ficar na Terra até... Bezerra quis ficar, né? Alcione voltou. Temos personagens
se dedicam a isso. Mas a clareza para nós, tudo depende de nós. Estar aqui depende de nós, da tua vontade, do teu esforço, de querer levantar-se e ter a humildade para permitir que Jesus te levante. Dizendo, eu sou fraco, eu sou pequeno, sou imperfeito. Mas são esses, está descrito, os fracos, os doentes, os enfermos, são meus filhos prediletos. E por essa predileção, ele nos encaminha aos locais que nós temos possibilidade de maior conexão com ele. Esse é o papel do Consolador Prometido, da doutrina espírita. É esse papel. Então a gente vai compreendendo a grandiosidade espiritual e vamos não focando apenas nas questões materiais, porque aqui é um momento muito grandioso em que nos levanta. Parece para muitos pequeno, mas é grandioso. Porque é de processo em processo que nós vamos galgando forças através do esforço próprio, da boa vontade e da perseverança. E por isso que às vezes é tão difícil para as pessoas perseverar. Já viu? Eu vou de vez em quando. Aqui mesmo eu vejo. Tem carinhas que vêm, tem carinhas que não vêm. Outros dias muda, outros dias mais, outros dias... Não é assim, gente? É assim. É assim. É ainda o orgulho da autossuficiência. Que muitos confundem às vezes estar aqui por fanatismo. É fanático do espiritismo, não sai do centro. Se pudesse, levar uma cama para lá. Mas é porque a gente já compreende a essência desse amparo espiritual. E graças a isso a gente consegue perseverar. Porque se não fosse isso, essa visão já espiritual amadurecida, com certeza também nós falharíamos muito nos nossos anseios. Quando eu lembro da vida de Jerônimo Mendonça, naquele momento que ele estava na casa espírita em Tuiutaba, que grandioso, né? Ali, ele sendo preparado para o que aconteceria a ele. Deixa eu perguntar aqui, tem alguém aqui preparado para ficar tetraplégico e cego? Tem? É para saber? Percebe? Ele foi a uma casa espírita e prepararam ele o porvir. E veio rápido. Passou algum tempo, ele estava tetraplégico e cego. O que nos remete esse exemplo? A gente não sabe, igual eu te perguntei. Daqui 1 ano, 2 anos. O que está na sua ficha de expiação e reparação? Arrependimento, expiação e reparação. Você não sabe. Então aqui é uma preparação. Levantemo-nos. Levantemo-nos. Não só para o presente, mas para o porvir. Lembra de Saulo de Tarso, às portas de Damasco? Jesus dizendo para Ananias, recebe aí meu vaso escolhido. Irei mostrar a ele o quanto deve padecer pelo meu nome. A cegueira foi só um ensaio. Uma amostra grátis do que viria de sacrifício, sofrimento e renúncia pelo Cristo. E você? E nós? Levantemos. E para Simão Pedro, Jesus disse, te levarei aonde não queiras ir. Mas confia, valerá a pena. Certo? Então, é essas análises que viemos entender hoje. Do processo da gente ter sido colocado na doutrina espírita. Nos preparando
Gente, eu falo por mim, meu Deus do céu. Veio o desencarne da minha mãe, agora veio a doença da minha irmã. Você tem que dar conta. Virar muitas coisas. Mas a explicação está aqui. Vai pensando nas suas. Levantemo-nos. Aí diz Emmanuel. Antes de retirar-se para as orações supremas no horto, ele já estava no Horto das Oliveiras. Jesus falou longamente aos discípulos. Era a última conversa com os discípulos que ele teria. A última. Esclarecendo o sentido profundo da sua exemplificação. Porque eu creio que eles, depois de ter visto Jesus fazer tanta coisa, tanto milagre, tanto prodígio, eles estavam esperando algo ainda maior com o que Jesus já tinha adiantado a eles. Em que Jesus falou que deixaria a terra, o sentido material. Fez o formoso convite incerto no Evangelho de João. Convite incerto. É incerto, porque a gente não sabe. Levantai-vos, vamos daqui. Daqui para onde? Se tiver com Jesus, fica tranquilo. Está no caminho certo. Ao toque de erguer-se, olha isso aqui, gente. Porque quando fala de levantar, erguer, nos dias atuais, mundo enraizado ao materialismo, o homem do mundo costuma procurar o movimento das vitórias fáceis. Né? As facilidades. As vitórias fáceis. Atirando-se à luta, sequioso de supremacia ou trocando de domicílio. Sequioso de supremacia. Supremacia. O que é isso? Título, poder, dinheiro, glória, fama. Percebe? Supremacia. É o que o mundo corre atrás hoje. Sequioso disso. Dessa supremacia. Cada um querendo ser melhor que o outro. Materialmente. Vitórias fáceis. Trocando de domicílio, né? Por quê? Se mostrando cada vez mais diante dos homens. Então, o erguer-se hoje, o levantar-se hoje, pouco tem a ver com as questões espirituais, as quais Jesus citou. Com Jesus, entretanto, ocorreu o contrário. Então, ele estava falando do sentido da exemplificação dele, para nós, que não teria outro sentido se não fosse o mesmo sentido de exemplificação, como a que nós exemplificamos hoje. Ou acha que nós já não somos exemplos? Levantou-se para ser dilacerado, não conclamado, não está numa posição favorável. Levantou-se para ser dilacerado. Levantemo-nos, vamos-nos daqui, para ser dilacerado. Pelo próprio gesto do amigo Judas. Distanciou-se do local em que achava, a fim de alcançar pouco tempo depois, a flagelação e a morte. Então veja que essa lição, levantemo-nos, vamos-nos daqui, muitas das vezes vai ser para o sacrifício mesmo, vai ser para a luta, para o desapego, para vencer a si mesmo, para a renúncia, para o devotamento, para a caridade. E não tem sido assim, minha gente? Tem sido assim. Cada vez nos exigindo um pouco mais. Naturalmente, partiu para o glorioso destino de reencontro com o Pai. Mostrando aqui, flagelação, teve a morte, mas para quê? Reencontrar com o Pai.
nem sempre os reencontros serão como a gente gostaria. Nem sempre. E aí, Emmanuel, já finalizando, ergueu-se e saiu em busca da glória suprema. Tamanha glória suprema que nós estamos comentando isso até hoje, passados 2000 anos. Iremos comentar daqui quantos milênios e milênios. As estações, o Getsemane, o cárcere, o pretório, a via dolorosa, o Calvário, a cruz. Exemplificação. Está em nós isso. A mesma via crucis. Espiritualmente falando. Se estamos passando algo difícil, levantemos-nos. Porque estamos, como diz Simão Pedro, participantes das aflições do Cristo, através das nossas vivências. E aqui no finalzinho ele fala algo que agora é a lição para a gente entender. Apresenta inúmeros cristãos aguardando a possibilidade da viagem sobre as almofadas de luxo do menor esforço. A maioria na terra. Sabe? Vou repetir. Apresenta inúmeros cristãos aguardando a possibilidade da viagem sobre as almofadas de luxo do menor esforço. O que a gente vê numa vida do Chico, que veio na condição que ele veio, sem conforto, sem riqueza, até mesmo sem saúde. Mas na viagem que fez após a sua existência aqui, quem o recebeu do braço aberto? Jesus. Imagina Saulo, Simão Pedro. E é claro que nós, longe de uma pretensão espiritual desse nível de Simão, de Saulo, de Chico, de Jerônimo Mendonça, guardar essas proporções, iniciando essa jornada, essa viagem, sem exigir essas almofadas do conforto, mas entendendo as aflições que estão sempre aí para nos levantar, nos reerguer e principalmente o testemunho que nos leva à exemplificação. Por isso que a doutrina espírita, às vezes, ela foge a muitos, porque encarar essa realidade é difícil. Muitos não entendem. Não entende a simplicidade com que é trabalhado, a falta de rituais, de parlamentos. Isso é necessário a um certo tipo de sociedade. Para nós é a simplicidade, a doação. O fora da caridade é uma salvação de Deus. Então entendamos, irmãos, que Jesus nos trouxe a doutrina espírita. Seres que, por equívoco, por engano, por ignorância, por transgressão de leis, falimos nos processos religiosos, as quais fomos inseridos em vidas pregressas. Agora não mais. Com a consciência ampliada, com o amadurecimento espiritual, estamos na doutrina espírita para reerguer, levantar junto com Cristo e para Cristo. Agradeço a todos vocês por estar aqui falando sobre isso e que a gente possa analisar. Quem tiver a obra é a lição 84. Lembrando o prefácio dessa obra que nos faz sair e olhar toda a terra
como campo de trabalho. Diz Emmanuel no prefácio. Jesus não estabelece linhas divisórias entre o templo e a oficina. Todos os locais na terra são altares de oração e campo de trabalho ao mesmo tempo. Por louvá-lo nas igrejas, nos templos e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado milhões de vezes. Então, ao sairmos daqui, continuemos fazendo onde passar um altar de oração e oficina de trabalho com Cristo. Levantemos-nos. Muito obrigado a todos.